Ei, alô, pá? Sabe, a minha madame só está me incomodando nesses dias aqui. 17 de abril, não sei o que é. Alô, estou a pedir capulano 17 de abril. Mano, o que eu vou fazer, mano? Uma coisa mesmo inesquecível. Ah? Bom, espera lá, vou te ligar depois. Agora essa velocidade com alta velocidade assim, não vai atropelar pessoas aqui. Vou estar na sua casa. Vir em casa? Você vem em casa sem eu te chamar por quê? Você não está a ver que depois da manhã é dia 7 de abril? Deixa meu cabelo como está. Você quer 7 de abril? Sim. Você chegou na maternidade você? Hã? Não. 7 de abril é para mulheres, não é para meninas. Você é menina, é uma donzela. Hã? É para pessoas que chegam na maternidade. Você chegou na maternidade você? Não cheguei, então fica na mão. Eu tenho essas mulheres que chegaram à maternidade, ouviste? Era teu plano.